A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas, irmãos e irmãs. Hoje, domingo, mais um domingo, né? 5 de abril de 2020. Terceira escola bíblica sendo transmitida. Acredito, que o Senhor vai bradar nessa semana. Deus vai fazer algo extraordinário. E nós acreditamos que tudo é possível àquele que crê. E essa manhã eu quero chamar você a orar comigo, com fé, sabendo que Deus pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Essa oração de hoje vai ser uma oração específica, uma oração pela nossa nação. Hoje é o jejum mundial, nacional. Acredito que outras nações também estão fazendo esse jejum de hoje. Mas hoje a nossa nação está se prostrando diante do nosso Deus. Coisa nunca vista antes. E hoje é inédito isso que está acontecendo no Brasil. E através desse jejum, através desse clamor, Deus vai fazer milagre. Creia, meu querido, creia, porque o Senhor é Deus de milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ore comigo. Essa é a primeira lição do nosso segundo trimestre. E você está convidado a aprender conosco Salmos, livro de Salmos. Vamos mergulhar na palavra de Deus. A lição número 1, um guia devocional para o cristão. Ore comigo. Bendito e eterno Deus, nós te adoramos, ó Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Pai querido, nós acreditamos que tudo isso vai passar. E através, ó Deus Santo, da tua palavra que tem se cumprido dia a dia, nós acreditamos piamente na tua palavra. Queremos orar nesse momento pela nossa nação, queremos orar pelos nossos irmãos, queremos orar pelos nossos pastores, nossos líderes, nosso presidente, nossos governadores. Queremos orar, Senhor Deus, por todos, pelas nossas famílias que estão dentro dos nossos lares, que o Senhor tem nos guardado, tem nos fortalecido, e nós te damos graça, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom, e a sua fidelidade dura para sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está presente em todos os momentos. Obrigado por essa escola existir, e não terminar, não se findar, não acabar, mas o Senhor está sustentando, Pai, com as tuas mãos fortes, e nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita nesse momento cada lar, visita em nome de Jesus cada um que está nesse propósito, seja nos montes, seja nas suas casas, seja dentro das igrejas. Meu Deus, em nome de Jesus, visita todos, Pai. O nosso pastor presidente, que vai estar ministrando, Senhor, a Santa Ceia logo mais. Queremos também, ó Deus, apresentar essa Santa Ceia, meu Pai, porque eu creio, Pai querido, que algo poderoso vai ser, aleluia, estabelecido nessa nação. E nós queremos, ó Deus, apresentar este jejum, queremos apresentar, ó Pai, este propósito, queremos te apresentar este clamor, em nome de Jesus, Pai. Faz um milagre, faz algo extraordinário na nossa nação. Eu proclamo nessa manhã, meu Deus, a vitória, Senhor, da nossa nação. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa essa escola, Pai. Abençoa todos os nossos alunos, todos os nossos professores. Abençoa, meu Deus. Vai, Senhor, aniquilando toda timidez. Vai aniquilando, meu Deus, todo ódio no meio do povo brasileiro. Meu Deus, que extermine, meu Pai, toda a armadilha de Satanás. E proclama a tua glória no meio da nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos, amados irmãos, com a paz do Senhor nesta manhã, amém? Eu convido os amados irmãos para adorar ao Senhor com o hino 169 lá no cristão, amém?
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Mais uma vez estamos na transmissão dessa escola dominical online, né? Como todos já sabem, nossos problemas, nossas dificuldades atuais, mas como diz o nosso irmão Cláudio, graças a Deus que nós temos mais um mecanismo, que é a transmissão ao vivo, para levar a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela não está impedida, ela não está parada, e ela está alcançando quem necessita, as pessoas que precisam dela. Vamos fazer mais uma oração para iniciarmos essa aula. Feche os seus olhos aí na sua casa, sei que está nos acompanhando. Vamos orar juntos. Poderoso e eterno Deus, nesta manhã, Senhor, queremos apresentar a Ti a ministração dessa Tua palavra. Senhor, mencionamos uma promessa do Senhor, que diz, Pai querido, que quando formos falar da Tua palavra, formos mencionar, Senhor, os Teus mandamentos, o Teu Espírito Santo nos inspiraria, Ele falaria através dos Teus servos. E aqui nesta manhã, Senhor, nosso propósito é esse, é que o Senhor venha falar, Senhor Deus, que a Tua voz seja ouvida, seja ecoada, Senhor, que a Tua palavra seja ministrada, Senhor, e que os nossos corações possam recebê-la, Pai querido, como terra fértil, para que em nós, Senhor, frutifique a Tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus, venha anular e neutralizar todos e quaisquer impedimentos, Senhor, ao entendimento, à aceitação, Pai,
da Tua palavra nas nossas vidas. Que possamos sair desta aula, Senhor, edificados, Senhor Deus, tocados e transformados, Senhor, renovados naquilo que precisamos, para a glória e honra do Teu nome santo. Nós oramos assim, Senhor. Amém? Amém, né? Irmãos, como já foi falado pelo nosso irmão Cláudio, que nos antecedeu, nós temos aqui o início desse trimestre, né? A revista nova com um tema novo, que é o livro de Salmos. Esse trimestre nós vamos falar sobre esse livro, que é um livro bem amado, querido, consultado na Bíblia, né? Pelo povo de Deus. Então, é uma referência maravilhosa da palavra do Senhor. Vamos estudar sobre Salmo. E é claro que nessas 3 lições que compõem a revista, nós teremos assim uma oportunidade maravilhosa de aprofundarmos nesse livro, né? Já que é um livro tão querido. Eu particularmente, eu gosto muito do livro de Salmos, irmãos. Eu tenho um apreço muito grande pelo livro dos Salmos. É um livro que eu sempre estou consultando, né? Eu gostei muito do tema dessa primeira aula, quando nós vamos falar sobre devocional, e é um livro que eu basicamente sempre estou consultando nas mais variadas situações da nossa vida, e os irmãos vão entender que o livro de Salmos, ele vai envolver várias situações de necessidade, de angústias, né? E ele é esse livro de consulta, esse livro que parece que ele tem uma resposta para todas essas situações, todas essas dificuldades que nós enfrentamos. Bom, o livro de Salmos é assim, irmãos. Então a gente vai encontrar no livro de Salmos temas bem variados. Nós vamos encontrar profecias sobre a vinda de Cristo, nós vamos encontrar adoração, nós vamos encontrar temor, nós vamos encontrar palavra de socorro do Senhor, nós vamos encontrar palavra de arrependimento, né? Por exemplo, o Salmo 51, Salmo de Davi, de arrependimento, é um salmo muito conhecido, muitas referências sobre gratidão, e também revelação de quem é o nosso Deus. Os salmos, ele tem várias referências, várias revelações, vários ensinamentos acerca do nosso Criador, né? E lá os irmãos vão encontrar atributos, características, por exemplo, que Deus ele é justiça, que Deus ele é o bom pastor, que ele é pai, que ele é fiel, que ele é benigno, como já foi falado, ele é socorro bem presente, né? Uma coisa bem básica da palavra do Senhor. Nós vivemos um tempo incrédulo acerca da palavra. A gente vai ver muitas críticas, muitas palavras que nos levam as pessoas duvidam, melhor. Será que o que nós estamos aprendendo, será que o que nós estamos falando, mencionando da palavra, será que realmente é verdadeira? Será que essa palavra que nós pregamos, que nós anunciamos, ela é segura, ela é firme, ela é fundamento, né? Já que são escritos que têm milhares de anos. E como é que fica isso, né, nos dias atuais, nessa pós-modernidade, né? Vale a pena viver a palavra, vale a pena acreditar cegamente na palavra, vale a pena ter essa fé inabalável na palavra do Senhor, né? Se estamos estudando, se estamos numa escola dominical, eu acho que essas reflexões, elas são muito importantes para a gente começar essa caminhada, né, de uma aula na palavra de Deus, porque senão não faria sentido a gente estudar alguma coisa que a gente não crê tanto, só crê em parte, vive uma parte, outra parte não vive, aceita uma parte e outra parte não se aceita. Então, eu queria fazer essa reflexão no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, é o primeiro texto, a primeira referência, que eu queria falar com os irmãos sobre isso, né? No primeiro capítulo do livro de Jeremias, no versículo 12, Deus mostra para Jeremias uma vara de amendoeira, e Deus pergunta para Jeremias o que ele está vendo. Jeremias diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz assim: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Irmãos, essa afirmação do Senhor, somente essa,
já seria suficiente para despertar na vida de cada servo, de cada serva do Senhor, uma total confiança no cumprimento da palavra de Deus. E a partir disso, a pessoa passar a viver, acreditar, esperar e temer tudo aquilo que está escrito nesse livro. Bom, o que essa passagem diz, irmãos, é que Deus, ele observa, ele está atento, ele não esquece, ele confirmou aquilo que ele disse, aquilo que foi escrito a mando dele. Os profetas, os escritores escreveram a mando do Senhor através de uma inspiração do Espírito Santo. Deus está dizendo: eu observo, eu estou atento ao que eu mandei escrever para fazer cumprir. Isso inclui as promessas, inclui a revelação de quem Deus é, inclui os juízos de Deus, inclui todas essas características que está na palavra. Então, vale a pena estudar essa palavra? Sim, porque Deus está dizendo que Ele está atento ao que está escrito aqui para fazer cumprir. Outra passagem que eu queria fazer menção também, irmãos, é Mateus capítulo 24, versículo citar os acontecimentos, né, que viriam nos últimos dias da terra. Então todo o capítulo 24 de Mateus ele é uma referência aos acontecimentos dos últimos dias. E aí Jesus, no meio desse capítulo, ele vai dizer o seguinte: olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Jesus está dizendo aqui? Ele vai dizer: olha, a minha palavra, o que está escrito, aquilo que saiu da boca de Deus e que os homens registraram nesse livro, a minha palavra, ela é mais firme do que o próprio céus, e ela é mais firme do que a própria terra. A minha palavra não passa, a minha palavra não fica para trás sem acontecer, sem se realizar, sem eu fazer acontecer aquilo que eu disse que faria, sem eu fazer aquilo que eu disse que eu realizaria. Então, olha só que coisa interessante, irmãos. Como é que se diz? Como é fácil, né? Como é firme o que Deus está dizendo e como é fácil a gente acreditar nessa palavra. Os céus não são tão firmes. Os céus têm um fim, nós sabemos disso. No livro de Apocalipse diz que os céus serão enrolados como um rolo, né? Então a palavra do Senhor, essa palavra que nós vivemos, essa palavra que nós ensinamos, essa palavra que nós aprendemos, essa palavra que nós buscamos viver, ela é mais firme do que os céus, ela é mais firme do que a própria terra, né? Então, essa afirmação de Jesus Cristo, junto com a outra, é base, né, bem firme para nós acreditarmos e vivermos essa palavra, mesmo em dias tão difíceis, mesmo em dias tão terríveis que nós vivemos, como são os dias atuais. Bom, para continuar, né, eu queria dizer antes, fazer uma pergunta para os irmãos. Você já ouviu alguém dizer assim: mas a Bíblia foi escrita por homens, qualquer um foi lá e colocou o que ele queria, então a Bíblia foi escrita por homens e não merece crédito algum? Eu já ouvi isso várias vezes, e a minha resposta é a seguinte: se a Bíblia foi escrita por homens e não por inspiração divina, porque tudo que Deus falou, porque tudo que está escrito aqui, se foi escrito por homens, por que está acontecendo? Não é interessante? Qual o poder que tem um homem de fazer todas as coisas acontecerem? E aí eu volto a Mateus capítulo 24. Depois você vai lá, dá uma lidinha, confere direitinho e faz um paralelo com os dias atuais. Vê se Mateus capítulo 24 não está acontecendo nos dias atuais. Se foi escrito por homens, não era para estar acontecendo. Há 2000 anos atrás, um homem escreveu sem inspiração, porque quis escrever, e as coisas estão acontecendo? A resposta é: está acontecendo porque foi Deus que inspirou Mateus
Aleluia. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse mesmo para Mateus escrever, né? Mateus escreveu, inspirou Mateus a escrever, e está acontecendo porque é a vontade de Deus e ele tem um compromisso com aquilo que ele falou para fazer cumprir. Então vale a pena confiar na palavra do Senhor. E para terminar, irmãos, essa reflexão sobre a credibilidade, sobre a veracidade da palavra do Senhor, eu queria fazer aqui uma leitura rápida no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, é um livro bem conhecido, né? Uma passagem até bem conhecida dos irmãos. Eu vou ler aqui 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7 e versículo 8, que vai dizer assim: porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. Irmãos, sabe o que está acontecendo nessa passagem? Josafá, rei de Israel, ele estava numa situação aflitiva. Ele recebeu uma notícia de que um grande exército vinha ao encontro dele, e o exército era maior do que os exércitos de Israel, né? E nessa situação, Josafá lembrou de algo. Do que Josafá lembrou? Que havia uma promessa feita por Deus, uma palavra de Deus, que foi dito lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, que se o povo estivesse em aflição, estivesse em angústia, eles iriam àquela casa que Deus tinha santificado e oraria com arrependimento ao Senhor, e Deus ouviria o povo dele e o livraria daquela adversidade. Olha, irmãos, 100 anos depois, mais ou menos, Josafá lembrou dessa palavra que foi dita a Salomão na inauguração do templo. Então, quando ele recebeu aquela notícia, ele lembrou que Deus tinha dito algo, que Deus tinha feito uma promessa, que Deus tinha dado uma palavra. E ele foi com aquela notícia ruim à casa do Senhor. Na casa do Senhor, ele lembrou Deus: Senhor, o Senhor falou lá atrás para Salomão uma palavra, o Senhor fez uma promessa, que se nós viéssemos a essa casa, o Senhor nos daria, e orássemos com arrependimento, o Senhor nos daria resposta e livramento. O que Josafá estava fazendo, irmãos? Era colocando em prática uma estratégia de oração, né, que é lembrar a Deus da palavra do Senhor, da promessa de Deus. E o que aconteceu nessa circunstância de Josafá? Deus deu o livramento. Então, irmãos, nós devemos colocar toda a nossa fé, toda a nossa esperança, todas as nossas expectativas, todo o nosso coração na palavra do Senhor. Nós sabemos que os dias atuais, como eu já disse, eles são como um inimigo da palavra. Nós vamos ver muitas situações, muitas circunstâncias, muitas lutas, muitas adversidades que parecem contrapor a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela permanece firme, ela permanece sendo cumprida e ela permanece acontecendo. Então, e vai continuar assim até a consumação dos séculos. Então é importante que os homens e as mulheres que confiam no Senhor vivam segundo a palavra e vivam aprendendo, como nós estamos fazendo aqui hoje, vivam esperando com esperança, vivam aplicando essa palavra na sua vida, seja para a santidade, seja nos seus relacionamentos, em todas as áreas e circunstâncias da nossa vida, nós devemos aplicar o que está escrito aqui, porque o Senhor vela pela palavra dele para cumprir. Amém? Glórias a Deus. Então, feitas essas reflexões, vamos para a nossa lição. Glórias a Deus. Então, o livro de Salmos é um livro
com total, que Deus é total fiador, né? Deus ele é fiador dessa palavra, né? Podemos dizer assim. Bom, então o título da lição de hoje, como já foi dito anteriormente, vamos dizer mais uma vez, Salmos, um guia devocional para o cristão. Salmos, um guia devocional para o cristão. A lição, irmãos, vai dizer que o título de Salmos, melhor dizendo, ele vem de um termo hebraico. Eu não sei se eu vou pronunciar certo. Se eu não pronunciar, os irmãos me perdoem, não sou estudioso do hebraico, mas o título vem do termo Terrilim, né? Que significa louvor. Então, o título de Salmos, ele vem dessa palavra Terrilim, que significa louvor. Assim, Salmos tem esse significado, né? Livro dos louvores, né? Livro dos louvores, livro da adoração ao Senhor. Contudo, irmãos, quando nós falamos em louvor, a gente tem que ampliar o nosso entendimento, porque louvor não significa só uma expressão de alegria. Principalmente no livro de Salmos, a gente vai ver que há louvores, né, carregados de outros sentimentos, de outras emoções, por exemplo, de aflições, de tristezas muitas vezes, de angústias muitas vezes, né, e também de adoração, de exaltação aos atributos de Deus, aos feitos do Senhor. Então, é um louvor, mas não um louvor voltado exclusivamente para o sentimento de alegria. É bom lembrar também, irmãos, que o livro de Salmos, ele é um livro de orações, né? A gente vai encontrar muitas situações de muitos salmos, melhor dizendo, né? Onde há situações de clamor, situações de orações, de petição do povo de Deus para ele. Inclusive, há um outro termo hebraico, né, chamado de tefilô, que é um outro nome também que os hebreus davam ao livro de Salmos, que tefilô é um termo que significa oração. Então são dois termos que os judeus chamavam salmos, né, que seria Terrilim, que significa louvor, e também tefilô, que significa oração. Eu separei aqui o Salmo 86, só para dar um exemplo para os irmãos de um salmo que vai falar sobre oração. Diz assim o Salmo 86: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. E aí segue, né, outros versículos que não vai dar tempo da gente falar. Então, irmãos, Salmos, ele vai ter essa vertente para o louvor, mas também para a oração, né? E Salmos também, irmãos, é bom frisar que ele vai expressar, né, é uma expressão da palavra de Deus, e em diversas circunstâncias, como já vimos, em oração, em arrependimento. É como se fossem textos bíblicos, é um texto bíblico, né? E em outros lugares o texto bíblico vai nos levar para uma leitura às vezes mais séria, né? Mais robusta, e Salmos já traz isso para o louvor, para uma canção, para um cântico, né? Expressando situações em cântico, seja uma situação de arrependimento, seja uma situação de alegria, seja uma situação de gratidão, seja uma forma de anunciar os atributos de Deus, mas na forma de louvor, na forma de cântico. E com isso, Salmos consegue alcançar, através do louvor, consegue alcançar a nossa alma, talvez com mais facilidade do que outros textos bíblicos, tá bom, irmãos? Isso é uma estratégia, né, maravilhosa do Senhor. Glórias a Deus. Bom, e aí nós vamos para a divisão do livro de Salmos, né? Está aí no tópico 1 da nossa lição. Os livros de Salmos, irmãos, há uma divisão. Os doutrinadores, os estudiosos dividem o livro de Salmos em 5 livros. O primeiro livro
seria do Salmo 1 ao Salmo 41, né? O segundo livro do Salmo 42 ao 72, o terceiro livro do Salmo 73 ao Salmo 89, o quarto livro do Salmo 90 ao Salmo 106 e o quinto livro do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, há uma divisão para estudo por causa de temas, de autores, etc., né? E falando em autores, vamos falar um pouco sobre a autoria do livro de Salmos. O livro de Salmos, irmãos, ele tem diversos autores, né? Diferentemente dos outros livros da Bíblia. Os outros livros da Bíblia costumam ter uma autoria só, né? Salvo algumas exceções. Mas o livro de Salmos tem vários outros autores. 50 salmos não tem autoria certa, né? Se nós pegarmos os 150 salmos, 50 não tem a autoria certa. Os outros 100, né, os outros 100 salmos têm autoria diversa, tem vários autores. E aí nós encontramos nessas autorias Moisés, Davi, Jedutum, Emã, Asaf, filhos de Corá, Salomão, Etam, né? Mais os 50 anônimos para completar os 50 salmos. Ainda, irmãos, alguns estudiosos que não dão uma confirmação plena de que todos esses, por exemplo, Davi, né, acho que escreveu 73 salmos, e nem todos os 73 salmos seriam de Davi. Alguns vão dizer que pode ser que algum autor escreveu acerca de Davi, né? Ou então escreveu para Davi. Contudo, irmãos, mesmo com essa imprecisão de autoria, não significa que não há uma inspiração divina para os salmos, né? Todo salmo, como os demais livros da palavra, todos eles são inspirados por Deus, né? Não se conhecer o autor humano não significa que nós venhamos rejeitar o autor divino, que é o nosso Deus. Bom, amém? Então, essa pluralidade de homens, de lugares, né? Salmos de Moisés, depois salmos de Davi e outros salmos, vai dizer que o livro foi escrito num tempo bem estendido, né? Mas essa pluralidade de autores humanos, de lugares, de circunstâncias e situações, revela que Deus, ele não faz acepção de quem ele vai usar. Às vezes usa um rei, às vezes usa um profeta, usa um cantor, né? Então Deus não faz acepção de quem ele vai usar como servo, como instrumento, como vaso. E também revela, irmãos, que Deus ele está atento às circunstâncias que envolvem o povo dele e também atento aos acontecimentos pessoais na vida de cada um. Os irmãos vão ver isso, porque existem salmos extremamente pessoais, revelando ali que Deus está conhecendo a circunstância, a adversidade na vida de cada um dos servos dele. Então, isso é bom para nós, né? Não é verdade? Isso é importante. Por quê? Porque quando eu me relaciono com Deus, ainda que nós tenhamos aquele sentimento de coletividade, nós vivemos no rebanho, nós oramos uns pelos outros, estamos atentos aos problemas dos irmãos, nós também queremos que Deus olhe para nós, nós queremos que Deus esteja atento às nossas causas, nós esperamos que Deus se compadeça das nossas aflições. E quando nós olhamos salmos que expressam essa relação pessoal entre Deus e o salmista, a gente traz isso para a nossa vida, né? E passamos a crer, claro, que observando, está nos socorrendo, está ciente das nossas lutas. Bom, também é importante dizer que o livro de Salmos, ele teve duas coletâneas, né? Foram ajuntados ou reunidos por duas vezes. A primeira vez que o livro de Salmo foi escrito, ou foi reunido, melhor dizendo, os salmos foram ajuntados, foi por Davi, né? Foi por Davi e é chamado de coletânea pré-exílica, né? Porque foi antes do exílio de Israel. Então, Davi fez a primeira coletânea de salmos, né? E juntou para o louvor ali no templo.
A segunda coletânea, irmãos, foi feita pelos mestres do templo, né? E isso já foi depois do exílio. Os irmãos vão ver que existem alguns salmos que fazem relatos do exílio. Então foram escritos nesse período, e aí foram os mestres do templo, os levitas, as pessoas que estavam envolvidas ali na liturgia do templo, que fizeram essa segunda compilação, essa segunda coletânea. Amém? Bom, vamos lá. Principais características do livro de Salmos. Nós estamos no capítulo 2, estou olhando ali o nosso tempo para não passar. Principais características. Irmãos, Salmos é um livro de inspiração poética, né? Como nós falamos, louvor, né? Cântico. E cântico, louvor está associada à poesia, né? A rima. Então tem toda uma forma de ser apresentado. E Salmos, ele faz isso através do uso de metáforas, comparações, né? Paralelismos, né? E, claro, vamos dizer que mesmo sendo inspirado em, às vezes, circunstâncias que a gente conhece no dia a dia, pastor e ovelhas, por exemplo, pai e filho, tem essa citação, por exemplo, nos Salmos. Nós vamos ressaltar mais uma vez que a inspiração dos Salmos, ela veio do Senhor, ainda que use elementos, né, para fazer essas metáforas. Então ele é um livro inspirado. Então, no livro de Salmos, nós vamos encontrar poesia, louvor, né? E também fazer menção de que a poesia hebraica, né? Quando a gente lê Salmos, fala poesia, rima, a gente vai procurar às vezes rima em Salmos e não vai encontrar. Por quê? Porque a poesia hebraica, ela é diferente da nossa poesia ocidental, vamos dizer assim, né? Ou atual. Ela é ligada à rima de ideias. Os irmãos vão ver que existe uma métrica, mas não no uso de sons, né? Não no uso de sons que se combinam, mas de ideias, né? Depois nós vamos talvez citar alguma coisa aqui. Acrósticos. Acrósticos são aquelas poesias onde você tem a primeira letra associada a um nome ou alguma ideia, né? Vamos dizer assim. Então, o livro de Salmo também faz uso dessa ferramenta chamada acróstico na poesia. O exemplo mais comum ou mais rápido da gente dizer é o Salmo 119. Então, nós vamos pegar o que seria um acróstico, né? Cada letra do verso, do poema, ela vai começar com uma letra que formaria uma frase ou uma palavra, ou com o alfabeto hebraico. O Salmo 119 é um exemplo dessa ferramenta chamada acróstico, né, na poesia hebraica. E também nós temos o exemplo do refrão. Refrão, irmãos, é a repetição, né, de uma frase ou fórmula. Então, como eu disse para os irmãos, nós estamos acostumados com o refrão ou com rimas e sons, né, muitas vezes. E lá nós vamos encontrar o refrão de ideias. Eu queria fazer essa leitura aqui rapidamente, no Salmo 46, versículo 7 e o versículo 11. Vai dizer assim, Salmo 46, versículo 7 e versículo 11. Vou ler os dois versículos só para os irmãos entenderem o que seria a repetição, né, desse refrão. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí, já estou lendo o versículo 7. E o autor vai dizer mais algumas coisas. E depois ele volta para o versículo 11. Aliás, ele fala, o versículo 11 é a mesma coisa que ele falou no versículo 7. Isso é um refrão. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele repete no versículo 11 o que ele disse, escreveu no versículo 7. Também, um outro salmo que vai falar, e eu gosto muito desse salmo, Salmo 136, também há uma repetição, há um refrão que é bem repetitivo, e eu gosto muito desse salmo, né?
Vamos nesse salmo. O salmo começa dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 2: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Então, quando os irmãos lerem esse salmo todo, vocês vão ver que essa repetição de louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, ela vai se repetir durante todo o transcurso do salmo. Bom, amém? Vamos continuar aqui no meu mapinha da aula. O tópico 3, ele vai nos trazer assim alguma luz, irmãos, sobre algumas expressões no livro de Salmos. Eu estou rindo aqui porque quando eu aceitei Jesus, bem mais novo, e quando eu vi aquela palavra selar, né, eu ficava perguntando para os meus irmãos, a gente se perguntava, a gente era novinho, né, era criança e adolescente, a gente perguntava o que significava aquilo, e a gente não sabia. Então eu quero passar isso para os irmãos, né, o que a revista vai dizer sobre essas expressões. O tópico 3 da nossa lição. Então, Selá, Higaion e Mictão, né? A revista vai dizer, irmãos, que algumas versões mais atualizadas já da Bíblia já não vai trazer alguma coisa mais sobre esses termos, né? Até porque não são termos que se tem um significado real, pleno, certo. A gente encontra significados prováveis. A gente os autores, os estudiosos não afirmam categoricamente que a gente saiba o significado desses termos. A gente deduz, né? Há uma dedução, tá bom? Então, essas 3 palavras, Selá, Higaion e Mictão, são as 3 primeiras, né? Selá, ele vai dizer que ela é uma pausa musical, né? Lembrando que é uma provável, né? Um provável significado, não é um significado certo, mas dá a entender que seja mesmo. Então, Selá seria uma pausa musical. Existem alguns salmos que tem essa palavra, Salmos 3, Salmo 4, Salmo 24, Salmo 46 e outros, né? O termo Higaion, a palavra Higaion, possivelmente significa meditação. Higaion significa meditação. Aí estaríamos aí em 3 salmos, Salmos 9, versículo 16, Salmo 19, versículo 4 e Salmos 92, versículo 3. Jedutum, né? Não é um termo com significado, mas é um homem, né? Jedutum, ele era um levita, né? Era da família do levita, e ele fazia parte, né, dos adoradores, dos que tocavam o instrumento no templo. A referência dele está no Salmo 39, 62, né? A palavra também masquil, ela vai significar entendimento, ensino eficaz e habilidoso. Salmos 42, 44 e 45. A Bíblia da Reforma, eu tenho a Bíblia da Reforma, ela não vai dar mais esse título de masquil, ela vai dizer salmo de ensino, ela já traduz como salmo de ensino. Então, há essa explicação, né? Quando os irmãos lêem masquil, a tendência é que seja um salmo para entendimento, para ensino, um salmo eficaz ou um salmo de habilidade. E também o Salmo 120 ao Salmo 134, os irmãos vão ver lá alguns termos, né? Algumas Bíblias vão dizer salmos, degraus, cânticos de romagem, cânticos de subida, cantiga de peregrinação. O significado mais aproximado, mais aceito, irmãos, é que signifique que eram salmos cantados quando as pessoas iam adorar a Jerusalém. Eles faziam esse cântico, né, esses cânticos, esses salmos,
eles iam cantando até chegar em Jerusalém, quando eles iam adorar, né? Amém? Bom, estamos quase terminando, indo para o fim da nossa aula, e eu queria dizer alguma coisa mais sobre devocional. O tema da nossa aula de hoje é devocional. E o que entendemos assim, rasamente, né, bem raso, uma forma bem rasa de dizer, o que seria devocional no sentido bíblico, no sentido que nós conhecemos? O devocional seria quando nós nos aproximamos do Senhor, né? Quando nós queremos ter um momento de intimidade com Deus, quando nós queremos falar com Ele, quando nós queremos expressar alguma coisa, quando nós queremos também ouvir alguma coisa do Senhor. Então, irmãos, o livro de Salmos, eu considero assim a ferramenta mais completa da Bíblia para esse propósito, para esse fim. O livro de Salmos eu considero completo, ainda que eu faça devocionais em outros livros, ainda que eu mesmo use outras passagens da Bíblia, certamente o livro de Salmos é onde eu faço mais, né? E eu sei que muitos fazem os seus devocionais em passagens da palavra do Senhor, né? Dos Salmos na palavra do Senhor. E aí, o livro de Salmos, ele faz isso muito bem, ele serve para isso muito bem, quando ele vai falar muito sobre os atributos de Deus, né? Quando nós conhecemos os atributos de Deus, isso vai despertar na gente alguma coisa, algum sentimento, alguma esperança, né? E dentre os atributos de Deus, os que mais sobressaem nos livros de Salmos é justiça e misericórdia, né? E isso faz com que a gente desperte para buscar isso no Senhor, para alcançar isso em Deus, e nós fazemos isso nos nossos devocionais. E claro, que essa justiça e essa misericórdia a nós apresentada nos livros de Salmos vai nos levar, irmãos, para quê? Para orar. Eu acho difícil a gente não conseguir, a gente ler o livro de Salmos sem conseguir orar. Eu acho difícil. Se a gente começar a ler o livro de Salmos, a gente vai se sentir tocado a orar. E também adorar a Deus, né? A gente também vai adorar a Deus. E também vai despertar em nós confiança no Senhor. Eu estou me segurando aqui, irmãos, porque eu estou falando para vocês e estou me lembrando dos meus devocionais. Aí eu me sensibilizo e eu começo a querer chorar. Mas é isso. Os atributos de justiça e de misericórdia de Deus, justiça e misericórdia de Deus, ele vai levar quem está fazendo o seu devocional a orar, a louvar e adorar a Deus e a confiar no Senhor. Eu me lembro de um episódio onde eu estava à noite, mais ou menos umas 11 horas da noite em casa, e eu conheci um irmão que era caminhoneiro, né? Ele dirigia caminhão pelas estradas aí do Brasil, e ele me ligou e falou: irmão, daí eu estou com um problema, eu não estou conseguindo dirigir, a minha mente está, eu não estou conseguindo me concentrar, alguma coisa está atacando a minha mente, e eu não sei o que eu vou fazer, eu não posso parar o caminhão aqui, eu não posso dirigir, aqui um lugar muito afastado, não tem como, eu não sei o que fazer. E eu falei: irmão, pare o caminhão, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 91, faça uma oração, peça ao Senhor para o cumprimento desse salmo acontecer agora na sua vida. Irmãos, foi imediato. O Senhor cumpriu o Salmo 91 na vida do irmão. Então, use, irmãos, os salmos como o seu devocional. Eu sempre indico isso para os irmãos. Use o salmo para fazer suas orações. Às vezes a gente bota o joelho no chão e não consegue orar. Parece que é um impedimento, né? A gente às vezes não consegue se concentrar direito. Aí eu já tenho meus salmos preferidos de oração, né? Um deles eu citei aqui, o Salmo 86. Aí entre outros, aí eu boto o meu joelho no chão e falo: Senhor, eu estou com dificuldade de orar e eu vou começar com essa oração do salmo tal. E aí eu começo a orar, aí o céu se abre, a glória desce, o Senhor fala, e quando penso que não, eu já estou orando, né? Deixar essa experiência para os irmãos. Então,
faça os seus devocionais, irmãos, use, claro, toda a palavra, mas o Salmo, ele é uma excelente ferramenta para os irmãos fazerem os seus devocionais, e certamente os irmãos vão orar mais, os irmãos vão adorar mais, vão louvar mais o Senhor e terão muito mais confiança em Deus, tá bom? E assim nós terminamos a nossa aula. Queremos deixar aqui um forte agradecimento a todos, que nos assistiram, que estão nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu deixo para os irmãos também uma mensagem: permaneçam firmes, irmãos. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, estamos vivendo esse tempo que foi profetizado também na palavra, vivemos esse tempo, mas mantenha-se firme, não recue, não abaixe a guarda, não esmoreça, não pense em desistir, não pense em parar a caminhada, se alimente da palavra, se alimente da oração, se alimente da comunhão com Deus, faça mais devocionais, e Deus te abençoará, Deus renovará as tuas forças e você conseguirá chegar até aquele grande dia na presença do Senhor. Deus te abençoe e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Pai do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Que bênção a aula que tivemos agora pela manhã, que Deus continue abençoando o nosso obreiro, presbítero Odair, com toda a sua casa, que Deus continue usando para a glória do nome dele. Agora queremos orar por você que fez aniversário durante essa semana. Você está aí no seu lar, um pouco recluso, sem poder se locomover muito e nem está na casa do Senhor, No costume nosso, nos finais da nossa EBD, todo domingo, nós oramos pela sua vida. Mas vamos estar fazendo isso agora. Você está no seu lar, você que está aqui, congrega na Detalhe que citou, ou você que está nos assistindo, que não congrega aqui, também queremos orar por você. Você que recebeu essa semana, que Deus te abençoe, derrame sobre ti toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, e que o amor de Deus, que a paz, que a comunhão continue reinando sobre a tua vida, e que Ele continue direcionando os teus passos, tá bom? Queremos te parabenizar, em nome da Detalhe Setuol, Departamento de Escola Dominical. Deus te abençoe sempre. Vamos orar por você nesse momento. Querido Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai, porque mais uma vez estamos aqui reunidos, ó Deus, essa equipe, essa estrutura montada, Deus, para esse trabalho. Mas os teus filhos, ó Deus, que estão em casa nesse momento, que fizeram aniversário, Pai, durante essa semana. Pai, nós sabemos que cada um dentro do seu lar já está, Deus, radiante de alegria e gratidão a Ti por mais essa data. Permita, Pai, que o Senhor continue dando graça, acompanhando, Deus, direcionando os passos de cada um. Que eles tenham paz, que eles tenham saúde, que eles tenham tranquilidade no Senhor. Pai, é um aniversário, Deus, de uma semana que é de forma mundial, Pai, é uma semana muito complicada. Mas os Teus filhos, ó Deus, assim como nós, têm aprendido a confiar no Senhor. E tem entendido, Pai, que essa data ficará marcada também, Pai, mais uma vez. E eles relembrarão por muitos anos, durante toda a vida, Pai, que aniversariaram durante um tempo em que provamos da comunhão, que provamos do amor do Senhor, da direção do Senhor sobre a vida de cada um de nós, e que haja prosperidade, Pai, na vida de cada um. Nós te louvamos pela vida deles, ó Deus, no nome do Senhor. Amém. Deus o abençoe. Vamos agora ouvir mais um louvor pela nossa equipe de Louvor Aliança. Logo após o nosso pastor Edson Reis estará acompanhando os trabalhos dessa manhã, para a glória do nome do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te amo. Tudo que amo quero
te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado aqui. Não sou apenas sendo teu amigo, me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, juro aos teus pés, vou fazer maior tudo cai em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. A paz do Senhor, chegamos ao fim de mais uma transmissão da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Que maravilha podermos adorar independente das circunstâncias. Não importa aquilo que está acontecendo, aquilo que está passando na sua vida. Deus é fiel, Deus é poderoso, nosso Deus está no controle de todas as coisas. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de fazer um aviso. Nós estamos encerrando a nossa live um pouco mais cedo, devido a uma programação que nós temos na nossa igreja sede,
que está em concordância ao jejum nacional, né? Nosso presidente da República, a nossa igreja no Ministério de Madureira, o nosso campo aqui em Taguatinga, todos estamos em jejum nesta manhã. Todos os evangélicos, todos os cristãos, aqueles que amam a Deus, estão preparando esse dia, separando esse dia para estarmos clamando a Deus por nossa nação. Então nós gostaríamos de dizer para você que agora, às 10h30, nós vamos iniciar a transmissão da ceia da nossa igreja sede. Então você saia do nosso canal e entre, procure no YouTube, ou no Facebook, mas acredite que no YouTube que está sendo transmitido, será transmitido. ADETAG Sede, e você estará conosco. Se você é evangélico, se você é um cristão, se você deseja participar da comungação deste momento, de fé, da ceia, de união, estaremos neste momento agora, a partir das 10h30, tendo um culto, uma celebração, uma festa de ceia do Senhor. Então, se você tem o pão na sua casa, se você tem um suco de uva na sua casa, se não tem, dá tempo de correr aí na padaria, perto da sua casa, no mercado, e adquirir esses elementos. Você tem que ter os elementos na sua casa, e aí o nosso pastor presidente estará abençoando você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, e nós estaremos participando da ceia do Senhor. Amém? Além deste clamor nacional, nós gostaríamos de dizer para você que é aqui membro do Setoró, das nossas igrejas, que você possa estar lembrando que nós estamos na Semana da Ceia. Então você pode estar vindo à casa do Senhor para trazer o seu quilo, trazer um alimento que possa abençoar os irmãos. Neste mês de abril, nós distribuímos aproximadamente umas 18 cestas para abençoar a vida dos nossos irmãos. Então, se você está precisando, é membro da igreja, está necessitando, precisando, comunique os seus líderes. Seus líderes chegará a informação até nós e nós poderemos estar te ajudando, te auxiliando. Eu conto com você que é um servo do Senhor, fiel, e que tem abençoado esta casa para que a gente pudesse, no mês passado, ter distribuído 18 cestas, mas você pode nos ajudar a fazer muito mais. A igreja de Setoró está aqui para estender a mão, para abençoar você que é membro da igreja e que tem alguma necessidade. Nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Então vamos, neste momento, fazermos essa oração. Eu sei que agora na igreja sede estará sendo feita essa oração para abençoar nosso país. Vamos nos colocar em pé, se você puder, ficar em pé na sua casa, ou curvar a sua cabeça e fazer uma oração. Eu gostaria que você rogasse pela sua casa, rogasse pelo bairro que você mora, pela rua que você mora. Nós estamos aqui espalhados por Ceilândia, por Taguatinga, alguns irmãos até no entorno, em outras cidades satélites que congregam conosco. Então vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa casa, abençoar as nossas vidas, na autoridade do nome de Jesus, para que este mal que estão desenhando para o Brasil seja repreendido, que esses números não cresçam de maneira que estão trazendo prognóstico negativo. Então, em nome de Jesus, nós vamos clamar a Deus, confiando que Ele é poderoso, que Ele é o Deus que pode resolver os problemas quando Ele deseja. Sabemos que o mal já chegou, sabemos que há muitos infectados em Brasília e até mesmo no Brasil, muito mais no Brasil, mas nós podemos estar agora de mãos dadas, orando, intercedendo por minha família, por nossa comunidade, por nossa cidade, por nosso país e pelo mundo, para que a gente possa ter um alívio pela mão do nosso Deus. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa nesta hora. Queremos apresentar, Senhor, as famílias do Setoró, as famílias, Senhor Jesus, que congregam conosco, a cada um dos Teus servos, dos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, a cada um que está conosco nesta hora, orando, ouvindo esta oração.
Que a tua graça, que o teu poder, que a tua palavra poderosa, que nos dá ânimo, que nos encoraja, em nome de Jesus, vai tirando todo o medo, vai tirando todo esse sentimento, Senhor Jesus, que as pessoas ficam sem entender, mas que a gente possa compreender que o Senhor está conosco. Tu és o Deus que nos dá confiança, Tu és o Deus que está conosco. A cada dia, na hora da angústia, na hora das dificuldades, o Senhor não deixa o Teu povo só. Nós estamos orando, Senhor Jesus, por Ceilândia, Taguatinga, Distrito Federal, estamos intercedendo pelo Brasil, estamos intercedendo pelo mundo, que esta oração, juntamente com cada um dos Teus servos que estão dando a mão neste momento, em espírito, neste momento em oração, clamando para que este mal seja repreendido no nome de Jesus. Em nome do Senhor, nós clamamos por Tua graça, pelo Teu favor. Tu és o Deus que dá saúde, e nós clamamos por essa saúde. Tua palavra diz que nenhum mal chegará à Tua tenda, e é isso que nós estamos clamando e confiando na Tua palavra. Repreende este mal, em nome de Jesus. Vai abençoando os nossos vizinhos, aqueles que estão ao redor desta igreja, esta comunidade, Senhor Jesus, que muitas vezes tem nos abençoado com a Sua presença, assistindo os nossos cultos. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada casa, a cada pessoa, que permite esta voz chegar, em nome de Jesus. A Tua palavra é poderosa para gerar fé nestes corações, gera fé nestas famílias, que haja a bênção do Senhor para todas as famílias, para todos que estão agora orando conosco, a autoridade do Teu nome, Senhor. Nós clamamos por saúde, clamamos por graça, clamamos pelo Teu favor, em nome de Jesus, ó Pai. Faz milagres no nosso meio, na autoridade do Teu nome. Nós Te clamamos e abençoamos o Teu povo na face da terra, hoje e sempre. Amém. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Seu Santo Espírito sejam contigo hoje e sempre. Amém. Quem diz amém, recebe as bênçãos do Senhor.